Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live semanal aqui do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Então, para quem está chegando aqui agora, eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta naturopata da Holistia Saúde Integral e Complementar, aqui em São Paulo, capital. Trabalho com práticas integrativas complementares, medicina tradicional chinesa e sou especialista em florais com muito prazer. Eu sou usuária, tomo florais há mais de 30 anos e hoje aqui pelo NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, nós vamos ter o prazer enorme de receber aqui o Dr. Breno Marques, que é o co-criador do Sistema Florais de Minas, que vai trazer aqui muita contribuição para a nossa noite aqui. Nós vamos falar sobre realizações, sobre consciência, né, de forma prática, como os florais podem nos ajudar nestas questões de expandir nossa consciência, de trazer mais conhecimento, de quebrar os nossos bloqueios, né? De fazer com que a gente realize e saia apenas, né, só do imaginário. Né? Então, muito a contribuir aqui com o Dr. Breno. Deixa eu chamá-lo aqui. Primeiramente, o NUSP é um Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Nós temos como objetivo a divulgação, a expansão, né, e a conscientização do público em geral, das pessoas, inclusive de muitos profissionais da saúde que não conhecem as práticas integrativas ainda, divulgando, né, as práticas como uma forma de tratar o ser humano de forma integral, né, não apenas em partes, mas de forma integral, promovendo o equilíbrio do corpo, da mente, das nossas emoções. Então, desmistificar também as práticas integrativas, trazendo ciência. Essa é a principal proposta do NUSP, trazer ciência, desmistificando e expandindo a consciência das pessoas. Então, vamos lá? Vou aqui trazer o Dr. Breno. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bom, Dr. Breno, bem-vindo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Ótimo. Pronto. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Que prazer recebê-lo aqui novamente, né? Eu estava aqui contando para as pessoas, né, um pouquinho sobre o NUSP, um pouquinho, né, eu como conselheira do NUSP, tenho a honra de estar aqui nessa noite aqui para compartilhar mais conhecimento aqui, receber os conhecimentos aqui, né, a respeito de uma continuação, na verdade, né, e um pouquinho mais do que a gente já conversou a semana passada. Para quem não teve oportunidade ainda, um convite que a gente faz a semana passada, na terça-feira, também a Ana Monteiro, a doutora Ana, que é a nossa coordenadora do NUSP, já conversou um pouquinho com o doutor Breno a respeito de expansão de consciência, da realização das metas, o que nos impede, né, e a conversa foi muito boa, né, muito gostosa, e hoje a gente está continuando essa conversa, só que agora de uma forma prática, trazendo para a nossa prática os nossos florais, né, como que os florais de Minas podem ajudar a gente a concretizar os nossos planos, a sair do imaginário e realizar, né, então realmente a ação, né, agora hoje a gente vai falar de ferramentas. Então é isso. Deixa eu apresentar aqui então o Dr. Breno, talvez pessoas que estejam aqui ainda não conheçam, né? O Dr. Breno, ele me corrija, né? Sou engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal de Ouro Preto, doutor em ciências pela USP, né? Foi professor adjunto de ciências exatas e biológicas também da Universidade Federal de Ouro Preto, químico, autor de vários livros, palestrante, professor e co-criador do Sistema Florais de Minas, o primeiro sistema de florais aqui no Brasil, né, lá nos final dos anos 80, começo dos anos 90. Doutor Breno, muito prazer em recebê-lo novamente. Por favor, prazer conta um pouquinho. É todo meu, Fernanda. Eu agradeço o convite, essa parceria honrosa para nós aqui dos Florais de Minas com o NUSP. Né? Já temos estado juntos em vários eventos. O último deles, além da live da semana passada, tivemos um grande evento que foi a Expo Quantic em Santos, e que vocês também tiveram uma ampla participação. E é só um enriquecimento que a gente tem, juntando nossas forças, né? Porque eu acho que existe assim
uma necessidade imensa da humanidade, né, das pessoas em geral, de se curarem, se harmonizarem, terem o direito de uma vida agradável, de uma vida feliz, de uma vida harmoniosa. E os florais, eles colaboram vivamente com isso, não é verdade? Sim, Precisa, com se a certeza. gente utilizar aquele critério, que é um critério até, digamos assim, racional, se, de avaliação de um medicamento qualquer, ele precisa vencer três requisitos, três malhas, né? Primeiro de tudo, ele tem que ser eficaz. Os florais são eficazes naquilo que ele propõe, não é verdade? Ele tem que ser seguro, os florais é extremamente seguro, não tem, praticamente não tem contraindicações nem efeitos colaterais, é muito seguro. E os florais são relativamente baratos, ele é acessível às pessoas em Com geral. certeza. Né? Com Então ele certeza. atende os três requisitos: eficaz, Sim, seguro e acessível. Ora, e as pessoas ainda não sabem direito. pois é. Né? E o que a gente faz, então, é espalhar essas boas novas. Porque muitas vezes é possível a pessoa nem mesmo entrar num medicamento assim muito pesado, num medicamento que tem a sua eficácia, é claro, mas às vezes é caro demais, ou às vezes ele tem efeitos colaterais, não é isso? Tem contraindicações, e tem, né? No entanto, às vezes, com o uso dos florais, ela antecipa essa necessidade de cair numa intervenção mais severa, mais material, né? Então, os florais estão aí, as pessoas deveriam, por exemplo, olha o consumo de medicamentos para dormir, de medicamentos para ansiedade, para depressão, Exato. inclusive com crianças. Será que precisa mesmo? Será que não era Exato. preferível, antes de tudo, antes de cair numa situação dessa aí, não fazer uso florais, fitoterapia, medicinas integrativas em Sim, geral, que pode dar uma solução sem agredir o com corpo, certeza. não Com é? certeza, doutor Breno. Eu comento muito disso nos meus atendimentos e nas palestras que eu ministro também. Eu sempre digo que nós, das práticas integrativas, nós não somos alternativos, né? São práticas integrativas, e os florais é uma das práticas integrativas, né? Nós não somos contra a medicina alopática, né? Só que não existe apenas a medicina alopática. E hoje a gente vê muitas pessoas querendo soluções mágicas e rápidas com uma pílula, mal sabendo que aquela pílula trata os sintomas, e os florais vão tratar a causa raiz, né? Em algum momento, as pílulas, ou seja, a pessoa vai parar de tomar e o que vai acontecer? As questões estão ali, estão guardadinhas ali, esperando voltar, né? Elas estão ali, guardadas. Então, essa questão é muito importante, né, doutor Pedro? Porque a gente vive uma pandemia de pessoas hoje ansiosas e pessoas medicadas, como você disse agora, muitas vezes sem necessidade, de uma forma indiscriminada, né? As pessoas sentem uma tristeza e já correm pedir uma medicação para não sentir aquela tristeza, ao invés de querer trabalhar a causa raiz dela, né, É. doutor? E você vê que há uma tendência na humanidade de patologizar tudo, tudo virar doença, tudo virar patologia, nada ser normal. Por exemplo, não sei se você sabe, nesse manual, no último manual de psiquiatria, não esqueci o número dele, acho que é o quinto. Se você ficar 2 semanas de luto, medicamento, aí já é patologia. Ora, o que tem a pessoa ficar um mês de luto? Exato. A tristeza é lícita, Sim, é sim, humana. exato. A gente tem hora que precisa mergulhar na tristeza. Isso não é Exato. patologia, não, isso é humano. Agora vai Sim, enfiar, exato. passou de 2 semanas, segundo o regulamento da psiquiatria, que saiu recentemente, é doença. Ora, não é bem isso. Sim, Hoje, claro. quase que qualquer criança que passa aí no exame de TDAH se agarra em alguma graduação de TDAH, não sobra para ninguém. Todo mundo sai com um rótulo na testa de que tem algum tipo de doença. Não estou dizendo que não existe, não que existe mesmo Sim, uma verdadeira epidemia. Mas sim, é preciso ter cuidado para não aceitar essas rotulagens assim
Com pega uma certeza. segunda opinião, uma terceira opinião, tenta uma alternativa mais suave, ou Sim, se não associa o tratamento médico com a integrativa, com o sim, complementar, pelo sim, menos aliviar um pouco sim, a carga de sim, medicamentos. com certeza. Com certeza, eu tenho uma experiência muito positiva, acho que eu até já comentei uma vez aqui, né, nós já falamos sobre isso. Eu faço um trabalho voluntário no Instituto de Psiquiatria do HC, Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e nós atendemos com várias práticas, em especial com florais de Bach, né, lá é somente os florais de Bach que estão inseridos, né, e são pacientes medicados, né, então os florais entram como complemento, e é um sucesso. Os funcionários, eles esperam a gente às quintas-feiras. Que bom que vocês estão aqui hoje. Eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais calma, eu estou conseguindo raciocinar. Então, assim, os relatos são maravilhosos, né? Uhum. Então, dentro do hospital de psiquiatria, os florais são usados com sucesso, né? Sem Muito dúvida bom. nenhuma. Olha para você ver, aqui numa cidade ao lado de Itaúna, Itaúna está a 80 quilômetros a oeste de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Uhum. Há uns 50, 60 quilômetros daqui tem uma cidade pequena chamada Crucilândia. No entanto, lá existe uma casa de idosos, que não é só casa de idosos, é casa de idosos, mas eles acolhem também problemas com pessoas com problemas psiquiátricos. Então tem uma ala também de doentes psiquiátricos lá. São quase 350 internos. Agora imagina o tamanho disso aí. Imagina. E fui lá, dei uma palestra uns 2, 3 meses atrás. Estão implantando agora gradativamente os florais. Estão implantando as PICs. Olha, Eles contrataram 5 profissionais para que implantar maravilha. PICs. Então os florais de Minas estão entrando lá dentro, chama Que Assopoc. Fica em maravilha. Cruzilândia. E o objetivo deles é se tornar o primeiro ou talvez o segundo hospital integrativo do Brasil. Que maravilha. Então, são iniciativas que estão surgindo aí, muitas pessoas não sabem. Pois é, E, no entanto, são extremamente eficazes. Né? Por extremamente. exemplo, o médico responsável lá diz o seguinte: ele pede socorro, porque, veja bem, às vezes ele está no limite, ele não tem mais o que dar. Ele já deu tudo que podia dar para aquela pessoa e a pessoa continua clamando, reclamando, e aquela coisa, o médico, o responsável vai se cansando, porque ele não Sim, tem outra, ele está amarrado. Agora, quando surge as práticas integrativas que o apoiem, ele folga no ponto de vista do trabalho dele, ele dá um alento, ele dá uma esperança para o paciente passa a receber níveis vibratórios diferentes, que faz com que ela se expanda de inconsciência, ela melhora em vários aspectos. Então, sim, hoje é quase que impensável uma medicina que claro. não inclua as suas vertentes integrativas. Não é à Verdade. toa que, por exemplo, começaram a implantar, pelo menos no governo anterior, as PICs no sistema de saúde. Sim. Começaram a implantar, mas era pressão, Uhum. pressão externa, porque havia-se o BRICS, por exemplo, aquela associação daqueles 5 países, agora tem mais, eles chegaram à Sim. conclusão que se eles não incorporarem as integrativas no sistema único de saúde, o sistema quebra. Médico sozinho não resolve o problema, porque o problema não é só médico. O Exato. problema é, antes de tudo, É humano, isso. sistêmico, Verdade. emocional. Ele não tem nem tempo direito de olhar para a pessoa, porque está a demanda, a sobrecarga é sobre ele. Então, o sistema precisa incluir Sim. as, as integrativas. E nós estamos aí, os florais estão aí, Sim. outras técnicas também, e as pessoas se maravilham com os efeitos. Exato, exatamente, evitando internações, evitando procedimentos desnecessários, né? Seria uma economia, né, para o Porque, sistema de saúde claro, único aqui, né? claro. O SUS É, economizaria milhões, né? Cuidando da é, saúde e cuidando da pessoa, né? E não da doença, né? Mas a gente ainda tem uma sociedade focada na doença e não na pessoa e na saúde, né, Sabrina? é verdade. Mas, falando aqui das realizações, né, doutor Breno, trazendo aqui, eu pensei na prática, né, nós falamos na prática dos florais, né, porque hoje eu percebo muito disso também nos meus atendimentos, e é um tema também que a gente trouxe aqui hoje, né, os florais como ferramentas, né, para
ajudar as pessoas a clarearem as mentes, a buscarem novos caminhos. Tem pessoas que às vezes chegam para mim, elas não sonham, elas não têm energia nem para sonhar. Baixa autoestima, né? Ah, não acredito, não vai dar certo, então nem vou começar, né? Então, antes de a gente falar, né, também vamos expandir a mente, vamos realizar, vamos co-criar. Mas e se eu não tenho fé, né? E se eu não acredito, se eu não tenho energia, né? E aí a gente tem tanto sucesso, né, Breno, na prática, né, com os florais, né? E eu gostaria, né, se eu trouxesse aqui para a gente, né, o meu repertório é vasto, né, eu uso muito, né, eu uso os florais de Minas desde já há 5 anos, né, desde 2020, que eu sou parceira de vocês e utilizo em mim mesma, né? Então, eu acho que a gente poderia também traçar aqui esse paralelo, né? Trazendo um pouquinho da sua experiência, né? Aquela pessoa que não sonha, né? Para começar por aí, né? Como que Aham. eu vou criar algo se eu nem sonho ainda, né? É. Olha, aí é claro que cada situação, você, terapeuta floral, está mergulhada nisso e sabe que é isso. Dr. Bach nos ensinou isso. Cada situação, cada pessoa é uma individualidade e ela vai Sim, receber a sua fórmula floral. Mas a gente sabe que algumas condições, algumas situações se repetem. Né? Por exemplo, uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar, está desanimada, isso está tendo o semblante dela. Lá no sistema Bar, uma das essências, por exemplo, é Gorse. uhum, É uma das essências florais indicadas nessa situação. No sistema florais de Minas, nós temos uma essência chamada Aleluia. É uma fórmula, uma essência floral maravilhosa para essa situação onde há uma desistência até de viver, né? exato, Agora, nós temos fórmulas florais também, que a gente foi ao longo desses 30 e tantos anos percebendo que elas seriam bastante indicadas assim numa situação desse tipo também. Por exemplo, nós temos uma fórmula floral chamada Almin. É uma fórmula floral muito interessante nessa condição onde a pessoa parece um tanto quanto perdida. Parece que ela sim, perdeu assim a vocação, o faro, o alvo da vida dela. Claro, sim, existe uma essência floral também que numa formulação personalizada poderia dar nesse sentido, que é o orégano, feita com as flores da manjerona. O orégano também, sim, ela aguça o faro da alma, no sentido de buscar a sua predestinação. Mas uma fórmula composta, por exemplo, que já está pronta para uso nesse sentido, por exemplo, Almin, dentre outras, porque não é única, sim, né? Porque sim, muitas vezes a pessoa está assim, mas ela está, por exemplo, ela está desse jeito, mas ela está insegura, ela está com medo. sim, Isso não aflora, não aflora, mas ela não realiza, exato, ela fica procrastinando, ela fica sem procrastinado, iniciativa, mas exato, no fundo ela está temerosa, ela teme a ação, ela teme a mudança. Né? Então tem, exato, por exemplo, Securitate, que é uma formulação bem do que a gente tem casos e casos assim, maravilhosos de uso de Securitate, em que a pessoa às vezes consegue fazer uma transformação e não conseguia essa mudança porque ela estava pegada em medos, traumas, inseguranças e coisas assim que às vezes vão tolhendo aquela capacidade de agir, sim. não é? Exato. Eu gosto muito de indicar o Securitar, já tomei muito, né? Que né, os FI florais, as FI essências, né? São compostos, né? Como você disse, né? Além do floral pessoal de cada um, esses compostos, eles são eficientes e são utilizados juntos, né? Eu gosto muito também do uso do Securitar e o Serenium, Nossa, né? O Serenium meu nossa, eu Deus, esse recomendo par é muito, maravilhoso. Porque né? você Exato, acalma a pessoa tranquiliza sem amolecer o corpo, porque não é calmante igual esses calmantes que a gente exato, vê que amolece tudo, não. Ele dá uma pacificação interna na alma, na exato. consciência. Sim, E você, ao mesmo tempo, dá a ela uma segurança para ela agir. Então, esse par é maravilhoso, ele é, acalma,
que Exato. te põe, te tira aquela insegurança de agir, te Exato. põe em movimento. Exato. Olha que esse par é maravilhoso. Maravilhoso, uma combinação perfeita, Uma né? Porque combinação tem perfeita. pessoas que estão no estado de estresse tão alto, não dormem. Então, primeiro, tirar essa pessoa dessa situação. Então, o sereno é um ansiolítico natural, né? Ele não deixa a pessoa né, sentir sono durante o dia, simplesmente a pessoa fica calma, tranquila, né? E o sono vem naturalmente, né? E junto com o securitar, ela vai se sentir mais confiante, justamente para tomar atitudes, né? Porque como que ela vai co-criar uma nova realidade se ela está mergulhada num estresse profundo e, além de tudo, não confia nela, não confia na vida, né? Então, ou seja, é o primeiro passo, né, também. Com certeza. E assim, nós temos então uma série, o elenco de possibilidades é tão grande, mas tão grande, Sim, né? Que, nossa, inesgotável. E às vezes uma formulação, ela tem fronteiras comuns com outras formulações. Você pega, por exemplo, Securitate. Mas nós temos, por exemplo, uma formulação chamada Stimulis, que é também exato, para empurrar a pessoa para a ação. exato, Né? Mas igual você falou, às vezes eu não vou dar o estímulos porque eu preciso serenar, eu preciso acalmar a exato, pessoa primeiro, para ela relaxar um pouco dessa exato, situação de estresse. Porque exato. senão ela não vai ter aquela segurança de agir. Nós temos, por exemplo, Examin. Ele é mais assim, indicado quando a pessoa vai enfrentar uma situação de provação, uma situação difícil, uma situação em que ela precisa concentrar suas energias, sua atenção, né, as suas forças. Tudo bem, mas via de regra as pessoas estão às vezes enfrentando provações, e não é só provação, digamos, acadêmica, escolar, provações as mais variadas, provações mesmo das lições da vida. Sim, Então, assim, com certeza. então, é um elenco tão grande de possibilidades, então as Enorme. pessoas deveriam mergulhar nisso, Sim, né? Vão descobrir, exato. vão descobrir coisas preciosas. Exato, e dá para trabalhar cada questão, né? Eu gosto muito de dar contar até um fato aqui, um caso de um uso de um floral muito especial para mim, que é o ambrosia, né? Que trabalha a questão da prosperidade na pessoa, né? E eu já tive casos que eu até já contei em cursos até presenciais lá nos Florais de Minas, né? De sucesso que eu tive também com esse floral ambrosia. Eram pessoas que viviam na escassez, né? Com medo de dar um passo adiante, né? Ah, eu tenho medo, e se eu perder o emprego? E se eu ficar sem dinheiro? Né? Eu não tenho coragem de dar esse passo porque, né, eu vou passar de novo por uma situação que eu passei lá na minha infância, né, de falta de prosperidade, aquele medo de ir à frente, de tomar iniciativa, né? E eu tive casos muito interessantes, né, rápidos até, de pessoas que ali depois a gente pergunta e a pessoa fala, não, nossa, eu nem lembro mais. Não, né, dei um passo e não lembro mais. Eu brinco às vezes, né, tá vendo? Ó, os florais são os primeiros, né, são os últimos a ser lembrados, né? Quando a gente, puxa, será que foram os florais? Eu falei, claro que sim, né? Às É vezes as pessoas têm um interessante. resultado tão sutil e tão breve que às vezes elas pensam, ah, foi um acaso, né? Não, se você estava na energia, você estava aberto para aquela energia, né? Aquilo veio até você, né? Estou vendo que tem isso também, né? Os florais ajudam a abrir os nossos campos, né? Falando de energia, né? Do É quântico, verdade. né? É interessante o que você está dizendo aí, que existe assim dentro da ação, que a ação da terapia floral, ela não é dessa farmacologia É, clássica que a gente encontra por aí, é uma farmacologia quântica, não é? Então, se é uma farmacologia quântica, fenômenos quânticos estão envolvidos nessa ação, como este que você acabou de declarar aí, que é comum na terapêutica. A pessoa chega reclamando de um sintoma, igual, por exemplo, você falou de serênio. Uma vez eu cuidei de uma pessoa de um bairro aqui da cidade com uma dor de cabeça severa. Severa não era assim tanto na intensidade, mas a dor não era alucinante. Mas sabe aquela dor aborrecidinha, aquela dor manhosa? Ela é sim, pequena, tolerável, mas que sim, aborrece.
aquela sim, dorzinha ficava, ia e voltava, e não tinha medicamento que resolvia. Tentou com anticonvulsivante, tentou com analgésico, tentou com digestivos, tentou com... Mas não passava, não sabia a origem daquilo, assim, fisicamente. Né? E você acredita que o que resolveu foi serêndio? Quer dizer, acredito. devia ter um nível de estresse, de tensão, que era sistêmico, né? Mas sabe o que era interessante? Nisso aí que você está falando, é chamada borracha quântica. Essa pessoa experimentou essa dor de cabeça por anos. E, no entanto, ela ia lá, e como ela já não tinha a menor esperança de melhorar da dor de cabeça, ela não foi lá pela dor de cabeça. Ela procurou por conflitos de convivência na família, outras situações. Mas ela me disse que ela tinha essa dor de cabeça manhosa que não passava. Mas ela já estava tão acostumada com aquilo que já não reclamava tanto, mas não, mas tinha tentado, desistiu. Bom, Pois é. ela deu uma fórmula personalizada também, então foram duas coisas. O serênio, que eu achei que ela era uma pessoa tensa, Sim, muito tensa, a complexão dela era de uma pessoa tensa, ela era agitada até nos movimentos dela, era uma pessoa muito tensa. Então dei o serênio pela tensão e dei a fórmula personalizada dela. Bom, ela foi tomando aquilo, depois de uns 6 meses ali, eu me lembro, que ela ia todo mês, depois de uns 6 meses, eu me lembro que teve um episódio que eu perguntei para ele sobre a dor de cabeça. Ele falou assim, mas que dor de cabeça? Entendeu? Ele já tinha entendi. esquecido Exato. completamente que ele passou anos tendo dor de cabeça. Ou seja, o floral apaga, inclusive, a lembrança do sintoma. É interessantíssimo isso. Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Por isso que muitas pessoas, elas simplesmente, eu tinha que lembrar, eu faço uma recordação, olha, nós falamos Porque sobre isso. no papel da gente está escrito, na nossa anamnese está escrito. Exato, é verdade. Olha que Porque interessante, né? no Isso é mundo mais. quântico é chamado borracha quântica. Exato. Exato, muito interessante, né? Doutor Breno, eu gosto muito também, né? Acho que é muito interessante aqui fazer um comentário também, né? Que não é usual, né? Eu acho que só os florais de Minas que tem os buquês cromáticos. Eu acho Ah, fantástico, legal. né? Os buquês Legal. cromáticos, porque eles também, em conjunto também, né? Com o floral pessoal personalizado, ele também pode despertar nas pessoas um entusiasmo, né, como o buquê amarelo, né, de flores amarelas para dar clareza e discernimento, né, o vermelho entusiasmo, né. Comenta um pouquinho com a gente sobre, né, porque é inédito, né, a É gente não tem verdade, outros porque sistemas, né. os florais cromáticos é uma ideia muito interessante. Porque você pega, por exemplo, buquê de flores brancas. Nós pegamos então, fazemos uma composição onde entra flores variadas, mas todas brancas. Então você imagina assim, a gente como operador quântico da realidade, como a gente, com essa maestria, a gente está dizendo para essa composição o que nós queremos dela. Nós queremos a brancura dela. Para isso nós usamos todas as brancuras que Deus pincelou nas flores. Uhum, Porque a pessoa precisa dessa brancura. Essa brancura é uma cromatografia da alma interna. Ela vai colorir a alma de branco. Então, o branco, na sua acepção de cor, é a pureza, é a limpeza, é a purificação. Então, isso aqui vai funcionar como um buquê de flores brancas, como um purificador, um antibiótico, um eliminador de impureza, seja ela no nível físico, mas também no nível psicoespiritual, no comportamento dela também. Se a uhum, gente observar que ela tem essa necessidade de uma purificação, ou se ela mesmo pedir, né? Se ela notar isso aí, seja em qualquer nível. Por exemplo, uhum, um nível psicológico, a pessoa tem, por exemplo, complexo de que é feia, complexo de que não gosta disso, não gosta daquilo. Isso é impureza, porque impurezas. nós somos perfeitos, né? Tá, Mas a pessoa está com aquilo, antenada naquilo, com a consciência focada naquilo. É preciso de uma limpeza, precisa sim.
uma caiação por dentro, assim, branca, né? exato, Então aí vai essa formulação. Então, assim, é uma cromatografia que, em vez da cor vir na pele, a gente já vai e exato. pinta direto a alma, né? Então, Uhum, é uma coisa espetacular, porque é uma outra forma de pensar a exato, abordagem terapêutica que complementa. Ela não elimina, ela complementa. complemento. A perspectiva muda um pouquinho, mas o Sim, objetivo exato. é também a cura, é também a harmonização, do mesmo jeito, né? É a harmonização, né, doutor Breno? Porque as pessoas que querem criar uma nova realidade, que elas querem buscar novos caminhos, né, que elas querem realizar, né, elas precisam, né, de discernimento, elas precisam de clareza mental, elas precisam de entusiasmo, né, de firmeza, de vontade, né? Por exemplo, quando você E aí fala a gente está clareza, trabalhando os chakras da pessoa também, né? exatamente, clareza mental pode implicar um buquê de flores brancas também, clareza, né? Clareza mental. Exato. Agora, por exemplo, você pega o buquê de flores róseas. Ora, você juntou todas as róseas que nós temos ali. Então, ora, nós vamos ter o chakra do coração. Tudo aquilo que tiver ligado ao afeto, ao amor, ou ao desamor, ao ódio, à violência, aquilo que estiver afetando o chakra do coração e os órgãos nas suas imediações, olha, a gente pode pensar no buquê de flores róseas, Com né? complemento, né? Como Exato. complemento, é claro. Maravilha, né? É. Que maravilha. E aquelas pessoas, né, também, que precisam aterrar, né? Tem pessoas que vivem no imaginário. E aquelas pessoas que planejam, planejam, planejam e não concretizam, né? Pois Aí, é. né? Aí você vê. Nós temos uma essência floral típica, sabe, para. Eu vou falar em fórmula depois, mas uma essência floral típica dessa situação é a essência floral feita com as flores da lavândula, alfazema. Não sei se você sabe a assinatura dela, porque a assinatura das plantas para a gente é importante, porque a gente faz a leitura do arquétipo dela, às vezes, baseado em várias coisas, mas a assinatura é uma delas, como nos ensinou Paracelso. Por exemplo, a alfazema, ela vai crescendo, 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 aí ela começa a juntar as folhinhas assim para formar o botão. Ela começa Uhum, a penduar para florir. Mas qualquer coisinha em volta que acontecer que for inesperado, ela aborta o processo de floração, uhum. desiste. Então, ela é típica na natureza de abortar floração. A Ou seja, lavanda. quando está no auge de florescer, Uhum, se faltou um pouquinho de iluminação naqueles dias, se ventou muito, se o céu esteve muito nublado, ela adia, deixa que for olha, depois. E sempre ela está sob essas contingências contrárias que vão dificultando a sua floração. exato. Existe esse indivíduo que não consegue concretizar, não consegue florescer, não consegue realizar os seus projetos. A Tá? Então, lavândula. essa é uma essência floral Exato. lavândula, né? Maravilhosa. Indicada para essa situação. Que Né? bacana. É muito lindo. É muito linda, né, essa interpretação das flores, né? Que as pessoas às vezes perguntam, mas por que determinada flor, né? Então, É, o arquétipo, né? Ditos populares, é um misto, né, é doutor Breno? verdade. Comportamento da flor, né? Que lindo. A doutora Amanda Frade está perguntando aqui, para insônia crônica de uma paciente super ansiosa, o que, que nós podemos prescrever, né, indicar, né, doutor Breno? Uma pessoa que não dorme, né, insônia mesmo, hiperansiosa, de uma forma generalizada. Né? Bom, você já sabe, é claro. Ah, mas Mas você está deixando eu responder, porque eu sei que vou você já deixar o sabe o que está convidado falando. nosso aqui, Nós imagina, temos eu estou sempre praticamente aprendendo. nós temos praticamente três vertentes de ansiolíticos e indutores de sono florais. Assim, usando a terminologia médica, que na verdade não existem florais para condições médicas. O que a gente trata é sempre a pessoa. Né? Então, assim, é sempre bom uma fórmula personalizada e um complemento, uma fórmula floral, um fio floral, uma fiessência, um fio produto para poder, digamos assim, catalisar os efeitos mais rapidamente. Mas, por exemplo, nós temos o serênio, nós temos o tranquilo, nós temos o bônus fômenos. Agora,
qual dos três usar? Olha, a prática nos mostra que a gente, em geral, né, nessas situações aí, a gente vai pela intuição. Porque não tem igual medicamento, medicamento para sistema nervoso é praticamente uma experimentação e observação. Que pode ser, tem muitas pessoas se dão muito bem com sereno, mas pessoas se dão muito bem, às vezes, com tranquilos, outros se dão muito bem com o bônus sono. O bônus sono é feito assim, especialmente para ajudar a dormir. Né? Mas os outros dois são ansiolíticos que ajudam também. Mas muita gente se dá muito melhor com o sereno para dormir do que com tranquilos ou até mesmo com relação ao bônus sono. Então, assim, eu de imediato, de cara, eu iria para aquilo que a gente tem mais experiência, que é o sereno. Sim. Né? Mas, por exemplo, eu encontro gente, terapeuta, que tem a prática, por exemplo, de não usar o sereno. Já usa o buquê de nove flores na forma de solução estoque, por bem. Também. Então, assim, a terapia floral, ela tem essas possibilidades, essa elasticidade, de que Sim. às vezes a gente encontra surpresas muito grandes nos efeitos. Exato. 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 É muito personalizado, né, doutor Breno? Então, às Muito, vezes as muito, pessoas muito. perguntam também, o que eu devo? Não, a gente precisa conversar, né? Tem toda uma escuta, né? É Floral não é um verdade. cardápio, né? A É, gente não não vai há. escolher, né? Você lembra o A gente, centro bar, o que o centro bar nos ensina? Se chegar, por exemplo, 10 pessoas com asma, cada um vai levar uma fórmula floral diferente. que Porque a gente não maravilha. trata asma. Não existe medicamento, não existe remédio floral para asma. Existe para a pessoa e como ela reage à vida, como ela reage até à própria asma. Né? Exato. A gente trata a pessoa. Agora, é claro, a gente vai levar em conta que ela é uma pessoa que tem asma. Né? Mas essa pergunta é pertinente da doutora, porque na medida que a gente vai tratando, vai tratando, vai tratando, a gente observa que existe um tipo de gente que se associa mais a uma determinada essência floral. Você pega, por exemplo, o Impatiens, lá do Dr. Bach, o sistema Bach, Impatiens. No nosso sistema aqui é Empatias. Né? E Sim. quem gosta de assinatura já sabe, essa plantinha, desse tamanhozinho assim, que sai do chão, é já flora. O reloginho dela é aceleradíssimo. A personalidade é o próprio Linné, pai da sistemática botânica. Quando foi dar um nome nessa planta, chamou ela de Empátia, há 200, 300 anos atrás. Porque já Uhum. percebeu que ela é uma planta acelerada. Acelerado. Tanto o Empátia lá do Dr. Bach quanto o Empátia, são duas plantas irmãs. Agora, olha a assinatura dela. Ela dá uma varzinha, uma varzinha pequenininha, se formato de uma mãozinha, pequenininha e que fica num estado de tensão, cheio de sementinha lá dentro. É o frutinho dela. Dá um ventinho, esbarra nela, espirra e joga aquilo longe. Ou seja, ela está no limite da tensão para estourar. Ela é acelerada e tensa. Isso Acelerado, também né? chama Só de impulso. empátias. Então, essa é a Exato. personalidade que tem uma tendência a ser tensa, ansiosa, agitada, né? Precipitada e possivelmente somatiza isso Uma tira no corpo, né? no corpo e muito, muito propensa à insônia também. Exato. Né? Então, É. então eu estou dizendo que, às vezes, um determinado floral ele vai acompanhando, ele vai acompanhando. Então, nós sabemos que pessoas, por exemplo, muito agitadas, muito inquietas, muito impacientes, muito intolerantes, a gente tem, vai por essa direção desse empate. Agora, esse empate está dentro do sereno. Exato. Então, o sereno também é para isso. Também, Né? exato. Eu gosto muito também, doutor Breno, do floral sálvia, né? Porque ele é um digestivo emocional, né? Eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, né? Daquelas pessoas que é, ainda não têm, realmente não conseguem absorver, né? As informações das experiências da vida, né? Repete os padrões, aí fala, eu não consigo, eu faço pensamento positivo, mas as coisas não acontecem. Por que isso não acontece? O que eu estou fazendo de errado, né? É, Esse comportamento é muito peculiar, né? Do tema é, que a gente está falando hoje, né? é verdade. A salve é uma flor maravilhosa. Salve officinalis. O nome dela em inglês é sage.
a raiz de sabedoria. Essa flor sempre esteve associada à sabedoria. E ela tem uma história muito interessante, porque os fósseis que se encontram dessa planta, então essa planta é uma planta muito antiga, né? Então se encontra fósseis dela, se analisa ela, se observa que o sistema reprodutor dela ele foi modificando ao longo do tempo. Ela é uma labiada, é aquelas flores que não olham nem para o céu, para o sol, nem olham para a terra. É que interessada é nos assuntos humanos, é que ela presta atenção no ambiente. A labiada é porque tem o formato de boca, tem o lábio superior e o lábio inferior. E o inseto normalmente vem, voa e entra lá dentro dela para recolher o néctar e levar o pólen. Então é uma labiada de boquinhas, assim. Então, ela sempre voltada para o ambiente. Né? Essa planta, então, ela teve o sistema de reprodução dela é sofisticadíssimo. E ele foi evoluindo ao longo do tempo. Daí a razão de se considerar essa uma das plantas mais inteligentes da natureza, e é chamada a flor da sabedoria. Porque antigamente o inseto entrava lá dentro, e dependendo do tamanho do inseto, ele roubava o néctar, mas não levava o pólen. Ou seja, experiências fracassadas. A planta passava por certas experiências, mas ela corria o risco de extinção, porque os insetos roubavam o néctar, mas ela não propagava o pólen. Ela não podia, ela então poderia não garantir a sua proliferação e a sua perpetuação. Exato. De modo que ela fez? Ela vendo essas experiências fracassadas, de o inseto se alimentar dela, mas em troca não dar a polinização, ela desenvolveu uma balancinha na parte do lábio inferior, que qualquer que seja um inseto que aparece lá, não importando o peso, ele tem que passar nessa balancinha, ele leva uma carimbada nas costas de pólen. Que coisa, não, que a natureza, Então, nossa, é aí ele é obrigado a ir numa outra flor, coisa, ele vai numa outra flor, aí ele vai fazer a que polinização, porque ele está levando o maravilha. pólen. Então É, é chamada de planta ou de flor da sabedoria. Então, como essa planta pode nos transferir essa experiência que ela desenvolveu ao longo das eras? Olha, quando nós fracassamos no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas lições, nós não aprendemos o fio da meada, a lição que precisa ser aprendida nos escapa, é a mesma coisa dessa planta que está dando néctar, mas não está polinizando. Né? Então, ela é uma essência floral de aprendizado, de amadurecimento. Muita gente fala assim, fulano é muito experiente. Mas experiência, às vezes, de fracassos, não é experiência. Às vezes, a experiência vem. A maturidade não é um acúmulo de experiências fracassadas. A pessoa fica repetindo aquele mesmo erro a vida inteira. A experiência está voltando, voltando nela, ela sempre cai no mesmo erro. exato, Sinal de que precisa tomar essência sálvia. Às vezes, a maturidade é a experiência evitada. Opa, exato. caí nessa aí. Isso é sálvia. Isso é sálvia. Então, quando a pessoa toma essa essência floral, ela fica antenada para as Para repetições. Para as repetições. repetições, por que, que tal coisa? Por que ela gripa? Todo ano está repetindo aquela coisa. E não é só experiências, digamos assim, vamos dizer assim, do cotidiano, experiências psicológicas, de convivência, não. Experiências de repetição, até mesmo de recorrências, de doenças, qualquer que seja a recorrência, a repetição, o ciclo, aquilo ali está trazendo uma lição. Se ela não está Exato. sendo apreendida, ela vai repetir. Isso é Para repetir. sálvia, que nos alerta, que nos expande a nossa consciência para a gente perceber qual é a lição que precisa ser aprendida naquela experiência. Então, ela traz esse alargamento de consciência. Né? Exato. Agora, ela está dentro da fórmula de aprendizado, ela está dentro de uma fórmula floral pronta para uso, chamada cogitate. Então, há tantas possibilidades de a gente tomar a essência floral sálvia sozinha, ou dentro de uma fórmula de aprendizado, ou dentro de uma fórmula de aprendizado já pronta para uso, que é, por exemplo, o cogitate, que é para essas pessoas que Exato. estão com dificuldade. Não só dificuldade nas lições da vida, né? A pessoa às vezes né, tem uma dificuldade de viver, tem uma dificuldade de mastigar, igual você falou, é um digestivo que ela digere a experiência para você. Até na fitoterapia ela é digestiva também. Então ela digere, ela mastiga a experiência para você,
né? Te dá o caldinho da experiência para você beber e aprender, absorver aquela lição. Agora, ela é útil também nas dificuldades acadêmicas, na escola, quando o aprendizado é um aprendizado escolar. Para aquelas pessoas com dificuldades também, dificuldades do tipo assim, a criança, por exemplo, uma criança especial, que precisa de um apoio. A essência floral para crianças especiais é uma maravilha. Essa forma de aprendizado é uma maravilha. Sim. Que a gente tem, você deve conhecer muito caso também. Nós temos inúmeros casos de usar a fórmula de aprendizado para crianças especiais com um sucesso tremendo. A criança dá um Sim. passo, dá um salto, né, dá um pulo, dá um salto quântico na capacidade cognitiva dela. Da E capacidade. são recursos maravilhosos, né? Muitos, né, doutor? Muitos recursos, né? Tem uma pessoa aqui que está falando sobre a questão de Parkinson, né? Como que, né? Porque aí é uma questão física, né, doutor Breno? Qual que é a sua opinião? Porque eu sei que Floresta de Minas também, a gente tem condições de como complemento auxiliar, né, crianças com TDAH, né, que essa síndrome é hoje muito comum, né, e tem uma pessoa aqui na nossa live perguntando sobre a síndrome de Sim. Parkinson. Eu gostaria de dizer o seguinte: essa pessoa precisa ser tratada com uma formulação floral. Eu indicaria uma consulta onde ela receberia uma formulação floral específica para ela, específica, Sim. para a personalidade dela, para como ela está reagindo a essa situação. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer para ela que só existe uma substância, um suplemento alimentar no mundo, até hoje conhecido, capaz de interromper a evolução da doença de Parkinson, que é o extrato do chá verde. O extrato do chá verde. O extrato do chá verde chama epigalocatequina galato. Epigalocatequina galato, EGCG. Pode mandar para aí uma farmácia de manipulação e pedir para fabricar aí cápsulas com 200 miligramas, 300 miligramas de ECGC. E toma 1 a 2 cápsulas por dia. É a única coisa que interrompe a evolução do Parkinson. Não estou ditando isso porque eu ouvi falar, não. Entra na Biblioteca Nacional Americana de Medicina, PubMed, no Google, e escreve, digita EGCG Parkinson. Ou, só a sigla é suficiente, EGCG, epigalocatequina galato, EGCG. E põe Parkinson. Vocês vão encontrar centenas de artigos científicos que dizem isso. Então, eu tenho casos recentes, inclusive, de pessoas portadoras de Parkinson. É claro, a pessoa não vai interromper o tratamento dela, ela vai continuar tomando levodopa, as coisas dela aí. Mas ela vai passar a tomar esse extrato concentrado do chá verde. Se ela quiser, pode ir no chá verde, mas ela vai ter que tomar uns 8 xícaras por dia. Ninguém aguenta. Aí ela vai urinar demais. Então ela prefere pegar o concentrado. Sim. É absolutamente natural o EGCG. E os resultados são impressionantes. Então vai fazer a fórmula floral e vai tomar o EGCG. Aliás, para qualquer doença neurodegenerativa, inclusive o Alzheimer também, pode tomar o EGCG. Uau. Tá? Que brilhantismo, né? Que Espetacular. Entra informação. no PubMed, escreve PubMed, escreve EGCG Parkinson e se delicie, é a Biblioteca Nacional Americana de Medicina, com a quantidade de artigos científicos, inclusive estudos clínicos, mostrando a capacidade dessa planta. E não é só, ela não serve só para isso, não. Ela é anticancerígena, profunda, fortemente anticancerígena, doenças neurodegenerativas em geral, antidiabética. Agora o resto eu vou deixar para vocês descobrirem por conta própria, porque para mim é Uau. uma maravilha. Eu vou trazer o frasco aqui, só um minutinho. Tá bom. Uau, pessoal, que incrível isso, hein? Quanta informação valiosa aqui, meu Deus. Quanto, né? A fitoterapia, né? As terapias naturais, todas elas são ricas e tem ciência, sim. Olha aqui um exemplo que o Dr. Breno está trazendo, né?
tem pesquisas, tem publicações, né, em revistas especializadas, né, em meios, artigos científicos, né? Então, muitas vezes, né, doutor, as pessoas falam, não tem comprovação científica. Você já pesquisou? Eu pergunto. Você né, ou você ouviu? Ah, eu ouvi dizer. Pois Então, vamos é. estudar, né? Olha Vamos aqui. ler, vamos estudar, Só que né? tá Ah, invertido aí, não tá? tá, ECG, É EGC, GCG. Olha é, lá. Green Tea Extract. Esse é exato. 400 miligramas, é mais forte. Exato. Esse produtor, esse fabricante, inclusive, ele tem Americano. uma linha grande. Eu tomo Tem uma linha vitamina grande. D3. Isso aqui você É, pode exato. comprar. Pode comprar, por exemplo, na Shopee, pode comprar no Mercado Na Livre, pode comprar Amazon. em lojas de produto natural. Eu Exato. tomo chá. Aí vai tomar muito, né? Eu tomo bastante, né? Que Olha, gente, essa maravilha, informação né? é de uma importância, é Enorme. de uma riqueza tremenda. Agora, o efeito mais profundo disso aí é quando você associa isso com a formulação floral adequada. Com Aí certeza. você E tem que cuidou ser das duas coisas. E personalizado, claro, né? continua com o tratamento normal. Aí vai ver, se tiver dúvida e tudo, leva para o médico. Leva para o médico, fala, olha, doutor, de falar isso aqui, disso está lá na Biblioteca Nacional Americana de Medicina. Né? Com certeza. Muito conhecimento aqui, né? Sempre bom, né? Então, mas eu gostaria que as pessoas participassem. Doutor Breno, vamos aproveitar aqui um momento, né, para falar um pouquinho do seu curso. São Fala as um pouquinho para a gente, últimas doutor vagas, Breno. porque ainda bem, né? Conta um pouquinho aqui de como que vai ser a abordagem desse curso para despertar curiosidade e para o pessoal aqui também que não se inscreveu ainda, já se inscrever. Olha, deixa eu te falar, esse curso, ele é um curso estranho, um curso diferente. Porque, veja bem, É verdade, é eu diferente. começo falando de física quântica. Eu vou dar os fundamentos da física quântica. Mas vou dar mesmo os fundamentos da física quântica. Claro, mastigadinho, mastigadinho. Só coloca uma equação Schrödinger lá, mas ninguém precisa decorar. Mas vou extrair dela uma quantidade absurda de coisas que vão servir para a vida da gente. Depois da física quântica, aí eu vou pegar a água. Nós vamos mergulhar na água, sem afogar, para entender quais são as dimensões quânticas da água. Por que a água é super mal compreendida? A água tem 72 anomalias, segundo a ciência. Mas se não fossem essas anomalias, não seria possível a existência da vida na face da Terra. Né? E depois eu quero trabalhar com a consciência neste curso. Então, física quântica, água e consciência. Todas as três coisas, física quântica, água e consciência, têm uma nuvem escura perante a ciência. A ciência não consegue captar, por exemplo, os fundamentos filosóficos, a profundidade do impacto filosófico da física quântica. Na humanidade não consegue. Ela quer extrair a tecnologia, quer resultado. E não existe área da ciência mais precisa, mais eficaz e mais revolucionária do que a física quântica. Esse celular está funcionando aqui porque o homem conheceu a física quântica. Se não, a televisão não estaria ligada. Né? E, ao mesmo tempo, infelizmente, a bomba atômica também não teria explodido. Bom, a água é a mesma coisa. 72 anomalias inexplicáveis, praticamente. Sem contar a quantidade enorme de outros experimentos também inusitados que nós vamos apresentar. Inclusive, experimentos feitos em cozinha, dentro de casa. Né? Eu vou mostrar, por exemplo, o experimento de Veda Austin, que é uma coisa impressionante. Que ela faz, a consciência dela consegue fazer com a água. Comprovando, inclusive. E depois nós vamos à consciência, que é outra coisa que cada área da ciência não consegue nem definir o que é consciência. É uma coisa tão complexa, o próprio conceito de consciência, não é verdade? Que há uma dificuldade até de abordagem, porque a ciência é muito boa quando se trata de trabalhar com a terceira pessoa. Né? Ela fala de coisas externas, quando começa a falar. Né? Por exemplo, o que é ser Fernando Ornelas? Ninguém. Você pode falar um milhão de anos a seu respeito, ninguém vai conseguir esgotar, nem entender. Só você é capaz disso.
Você está na primeira pessoa. E a primeira pessoa é inatingível pela ciência. Né? Agora, nós vamos pegar e juntar essas três vertentes. Né? Por quê? A água, porque nós temos interesse de mostrar para vocês que a água é um reservatório da consciência. Qualquer sistema planetário que tiver por aí, se quiser ter vida ali, tem que ter água. Tem que ter ali alguma substância que seja uma réplica do Akasha naquela dimensão. Porque o Akasha é um reservatório universal de informação. Está lá na sexta dimensão do mínimo. Agora, nessa dimensão nossa aqui, que é a terceira para a quarta, nós temos a água, que é, digamos assim, o intermediário ou o representante do Akasha aqui. Então, a água é o reservatório de consciência. Por isso que a gente consegue guardar informação no floral, nos domínios quânticos de coerência da água. Né? Agora, a consciência consegue interagir com a água. Ali é um reservatório de informação. Agora, o modo dela reagir com a água tem que ser o modo quântico. Eu tenho como operar quanticamente da realidade. Qualquer operação quântica que eu faço na realidade tem que ter a intermediação do Akasha ou a intermediação do seu representante aqui, que é a água. Então, observe que a consciência é a única realidade. Ela é um operador quântico. E para ela realizar um desejo concreto na realidade, ela precisa da intermediação dos domínios quânticos de coerência da água. Então, esse é o assunto. Agora, eu não vou ficar nessas teorias, não. Eu vou entrar e dar técnicas fáceis do dia a dia. Você levanta, você adormece. O que você tem que fazer para concretizar-se nessa realidade como um operador quântico? Para você fazer aquilo que é desejo seu se concretizar na realidade de posse desse conhecimento. Sim. Que maravilha. Gente, isso daqui é mais do que aula, hein? Olha só, né? A primeira pessoa é inatingível pela ciência, né? Será que já pensamos sobre isso, né? Física quântica, água e consciência, né? E aí entram os florais, né? Esse, né? O floral é magia, né? E ao mesmo tempo está aqui, né? Eu falo, né? Essa frase de vocês, né? Dos florais de vida, é a fábrica de gotas, né? De sabedoria. Orvalho, né? A fábrica de orvalho, né? Gotas de saúde, né? Então, aqui eu posso falar já, estou vendo que vamos ter um novo floral. Exatamente, uma fórmula floral vai ser lançada. Contar? Pode. Então, conta para a gente primeiro. É uma fórmula floral inédita chamada Quantum Manus Dei, mão de Deus quântica. Uau. Ou mão quântica de Deus. Agora imagine o que é isso. E a principal essência floral dela é novíssima. Quer dizer, eu já estou com essa essência floral estudando ela desde 1998. Mas só agora, desde 98, a minha primeira colheita foi em 1998. Agora imagina quantos anos, hein? Então, agora ela é chamada de Manus Dei. O nome português dela é Mãos de Deus. Mãos de Deus. Então a gente pôs no latim, Manus Dei. A fórmula floral Quantum Manus Dei. Essa fórmula floral é um fertilizante da imaginação. Para a imaginação ficar mais ampla, muito mais ampla. Porque ela aumenta a capacidade de atenção no fluxo imaginativo, no diálogo que passa dentro da cabeça da gente. Na cabeça da gente passa imagens, sons, uma conversa interior o tempo inteiro, que muita gente não consegue nem ter controle, nem prestar atenção. Então, passa imagens, vem som, vem que a gente nem entende o que é. Essa essência floral, ela é para você assistir com mais nitidez o filme interno. Esse filminho que passa, na verdade esse filme aí é a corrente de imagens da consciência prestando atenção numa caixa. Então fala a caixa, a corrente de imagens da caixa passa dentro da cabeça da gente o tempo inteiro. Você seleciona ali memórias, coisas do passado que já te aconteceu, ou potencialidades, coisas que você pretende fazer no futuro. Então ali você tem memórias e potencialidades o tempo inteiro correndo ali no fluxo do Akasha. Então, essa formulação floral amplia a sua capacidade, ilumina melhor o Akasha, a corrente de imagem, o diálogo interior, a conversa interna, e te permite focar
escolher melhor em que focar com o intuito, nos desejos, que a maior parte das coisas que passa na cabeça da gente, sim, ou é lembrança ou é desejo. Naqueles desejos mais lícitos, mais genuínos, mais ligados à vocação, à predestinação da alma, para que a gente possa concretizá-lo. Então é um interessante. fertilizante da imaginação com o objetivo da sua manifestação na realidade externa. Mas seria de uma nova flor, na verdade, de É uma uma nova essência flor. nova, de uma nova flor. Interessante. Uau! Porque as pessoas, né, é muito comum, né, eu tô vendo essa confusão mental, né? As pessoas recebem tantos estímulos, né, durante o dia, a mente fica poluída, né, e as pessoas não conseguem, muitas vezes, encontrar caminhos e aquilo fica misturado Um na mente caos, da né? Vira um pessoa. caos, O né? caos, é o caos É. mental. E hoje a gente está vivendo isso, né? É. As pessoas estão totalmente fora do centro delas, né? Por conta de excesso de estímulos, excesso de pensamento, e aí não realizam, né? Voltando ao nosso tema, né? Como que essa pessoa vai criar, co-criar algo se ela está num turbilhão ali que não consegue nem saber onde ela está, né? Ela vai no segue o fluxo, né? É, O caos, verdade. segue o caos, né? É. Doutor Breno, suas considerações, né? Já estamos aqui, já passou rápido, né? Estamos aqui já com 1 hora de conversa. É uma pena, né? Que a gente gostaria aqui de estar justamente falando aqui horas e horas, né? É um assunto apaixonante, eu também falo demais, né? Mas quando a gente ama aquilo que a gente faz, quando a gente acredita e experimenta na pele, né, como é o nosso caso, né, a gente experimenta, né, eu indico florais, sou terapeuta floral, porque eu também tomo florais, né, Claro. e, então tudo isso é muito importante a gente experienciar, né. Então, por favor, aqui suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer. Esse curso, para mim, é um curso onde nós vamos tratar de um assunto assim, de extrema importância, eu acho. Porque, ora, o que nos resta aqui a não ser cumprir os nossos desígnios, cumprir os nossos desejos mais sagrados, ter uma vida feliz, estar de bem, estar em comunhão com todo mundo. A gente quer ser feliz. Esse curso é uma proposta nesse sentido, usando florais e usando a consciência. Então, é um curso, para mim, de uma importância tremenda. É um curso que eu acho que ele pode ser uma guinada na vida da pessoa, uma revelação. Para mim, foi. Sempre foi. Né? Então, assim, eu me sinto, assim, sinceramente, agraciado de ter sido colocado para falar do que eu vou falar nesse curso. Sinceramente. Eu nem acredito. Que maravilha, né? Imagina nós, estamos ansiosos, né? Mas, Nós que já estaremos lá, mas né? eu acho que eu aprendo mais que vocês lá nesse curso. Ah, é uma Precisando troca aprender muito mais que vocês. importante, né? A gente está sempre aprendendo, Sempre né? Como eu aprendendo. falei aqui, no início, eu já fiz vários cursos dos Florais de Minas, mais de uma vez, 2 vezes, né? E cada vez num foco diferente, né? Às É. vezes as pessoas falam, puxa, eu vou fazer o mesmo curso. Eu falei, não é o mesmo, né? Não, nunca Não é quer. o mesmo, né? Porque a gente sempre está aprendendo mais e sempre tem a gente vai angariando consciência e experiência e aquilo que a gente ouviu algum tempo atrás já tem um outro sentido, né? E isso que é maravilhoso, né, doutor Breno? É. Muito obrigada. Eu também encerro aqui, né, com uma frase do nosso mestre, né, doutor Breno, doutor Bach, né, que tudo o que temos que fazer é preservar a nossa personalidade, viver nossa própria vida, ser o capitão do nosso navio e tudo estará bem, né? Maravilha. Olha que frase tão simples, né? Somos Só fãs trabalhar a aqui, né? simplicidade, a humildade, a sabedoria. É humildade de sabedoria, que seja iluminada, né? Que É, somos gratos, né, por todo o conhecimento que ele trouxe, né? E eu tenho também a sua admiração por ele, né? Inclusive, recomendo aqui os terapeutas florais, e quem não é terapeuta também, que queira conhecer mais sobre a vida do Dr. Eduardo Bach. Dr. Breno aqui desenvolveu um curso sobre a vida do Dr. Bach, simplesmente fantástico, né? Eu já lhe cumprimentei várias vezes, porque foi uma pesquisa feita
minuciosamente, né, da vida, os antepassados do Dr. Bach, né? Então, esse curso me parece que está lá na grade dos Florais de Minas, é um curso online, né, gravado, né? Eu super recomendo para quem quiser conhecer mais, ao invés de buscar em livros, façam o curso aqui do Dr. Breno sobre o Dr. Bach, porque ali está tudo resumido, né? É isso E mesmo. com detalhes, né, que muitas vezes nos livros a gente não encontra, né? Muito obrigada, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Nós do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, nós agradecemos muito. Eu sou Fernanda Ornelas, da Holístia, Saúde Integral e Complementar também. Deixei aqui meus contatos, quem tiver interesse também em atendimentos, também com as práticas integrativas e com os Florais de Minas, eu estou aqui em São Paulo, no online também. Doutor Beno, muito obrigada, viu? Obrigado. Uma ótima noite a todos. Obrigada pela Boa presença e noite. participação de Boa todos. noite. Obrigada, gente. Boa noite.